não pecou. O Cordeiro que por mim se entregou e meus pecados levou. Meu Jesus levou e levou sobre si as minhas transgressões e iniquidades. Eu sou do mar do esquecimento, levou sobre si enfermidade. Eu creio, meu Jesus, eu creio, Senhor. Não te troco por mais nada, por nada, Senhor. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Uma presença que faltava em mim, e a vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Uma presença que faltava em mim, e a vida foi transformada. Eu creio, Senhor, quem é esse que é sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os seus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco, diga essa noite por nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia aqui, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Declara essa noite, minha vida foi transformada. Aleluia. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Glória a Deus, aleluia. Esse é nosso Deus, aleluia. É assim que Ele faz na nossa vida, glória a Deus. Às vezes não temos, aleluia, não temos mesmo. Ele que tem tudo, Ele que é dono de tudo. Diga graças a Deus nessa noite de vez. Glória a Deus, aleluia. Vou profetizar as imagens, aleluia. Ele já levou, não temos que lembrar daquele que passou. Ele vai completar com a obra, a minha vida, a sua vida. Glória a Deus. Quando eu oro para os meus projetos, eu confesso que é tão difícil acreditar. Aleluia.
Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Você sigo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, o completo ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de abraço completo vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não era, o Deus de abraço completo vai fazer cumprir na hora certa. Eu creio, Senhor, que vai fazer cumprir na hora certa, Pai. É no teu tempo. Teu tempo é melhor para nós. É melhor, é bem melhor. Aleluia. Você eu sigo um Deus que é tão grande, diga, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela verdade, não vou viver uma parte, diga, o completo ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de abraço completo vai fazer com que na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não era, o Deus de abraço completo vai fazer cumprir na hora certa. Somente nessa noite, declara essa noite que eu tenho no Pai, por isso eu não vou duvidar. Eu sei que sou completo para meu Deus não falha, não. Declara essa frase, meu Deus não falha. Eu sei que Ele vai fazer por completo, Ele vai, é fiel, diga. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que sou completo para meu Deus não falha. Deus não tem direito, Pai, da adoração, Senhor, da minha vida. Deve ter alguém que veio para te adorar, Pai. Em nome de Jesus, seja adorado, Senhor. Seja engrandecido, Pai. Eu peço por aqueles que teu poder, Pai, ser essa pessoa. O levaço entender. Diga para ele essa noite, eu vou viver, Senhor. Eu vou viver. Eu vou viver. Eu vou viver. Eu vou viver pra ver, Senhor. O levaço. O projeto é dele. Ele não erra, não falha. Ele é fiel. Por isso você está aqui nessa noite, ele é fiel. Ele é fiel, não vou temer. Eu creio nesse Deus de obras completas. Diga, eu creio nesse Deus de obras completas. Bem forte para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Continue crendo. Continue crendo. Essa é a vontade de ser esse crer e liberar a glória de Deus. Agradecendo nessa noite, Pai, com a tua palavra. Aleluia. Aleluia. Você não precisa ver a porta aberta. Você só precisa crer que ela vai se abrir. Você não precisa ver a calmaria. Você só precisa crer que a tempestade terá fim. Você não precisa ouvir que
vai dar certo. Você só precisa crer naquele que te prometeu. Ele te faz enxergar além do horizonte. Eleva os olhos para os montes, porque o socorro vem de Deus. Creia na bênção, mesmo ela existir. Creia no milagre, que o cenário mostra o fim. Creia apenas no que Deus te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Creia na bênção, antes dela existir. Creia no milagre, que o cenário mostra o fim. Creia apenas no que Deus te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Creia, apenas creia. Ele é fiel. Você não precisa ouvir que vai dar certo. Você só precisa crer naquele que te prometeu. Ele te faz enxergar o horizonte. Eleva os olhos para os montes, porque o socorro vem de Deus. Creia na bênção antes dela existir. Creia no milagre, creia no cenário mostra o fim. Creia apenas no que Deus te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Creia na bênção, mesmo antes dela existir. Creia no milagre, mesmo que o cenário mostra o fim. Creia apenas no que Deus te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Creia mesmo sem entender. Creia que você irá vencer. Creia que essa bênção vai chegar. Creia que essa luta vai passar. Creia que Deus faz o impossível acontecer. Somente creia. Creia que Ele vem te socorrer. Creia que você irá vencer. Creia que essa luta vai passar. Creia e não pare de adorar. Creia que Deus faz o impossível acontecer. Somente creia. Creia na bênção, mesmo antes dela existir. Creia no milagre, mesmo que o cenário mostra o fim. Creia apenas no que Deus te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Creia na bênção, mesmo antes dela existir. Creia no milagre, mesmo que o cenário mostra o fim. Creia apenas no que Deus te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Creia apenas no que Deus te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, esse é nosso Deus, soberano. Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Aleluia. 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 Eu só acredito porque o Senhor me fez acreditar. Quando me fez a promessa, e pode se passar o tempo, não tem a ver com o meu momento, pois ele não é homem pra mentir, e nem filho do homem pra se arrepender. E pode se passar o tempo, pois tudo que ele faz é mais do que perfeito, e é por isso que Deus não me permite voltar atrás. Quem me disse pra continuar, me garantiu
garantiu que vai cuidar. O Senhor é o meu pastor, nada faltará. Ele me disse para continuar, comigo sempre vai estar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele cuidará de tudo, Ele cuida, Ele é fiel. Obrigado, Senhor. Pode se passar o tempo, tenha feito o momento, pois Ele não é homem pra mentir, Ele jurou do homem pra se arrepender. Pode se passar o tempo, pois tudo que Ele faz é mais do que perfeito. E é por isso que Deus não me permite voltar atrás. Quem me disse pra continuar, me garante que vai cuidar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem me disse pra continuar, comigo sempre vai estar. O Senhor é o meu pastor, nada faltará. Enquanto eu vou adorando e exaltando meu Deus, Ele me cuida dos meus, Ele cuida do que é meu. Enquanto eu vou adorando e exaltando meu Deus, Ele cuida dos meus, Ele cuida do que é meu. Enquanto eu vou adorando e exaltando meu Deus, Ele cuida dos meus, Ele cuida do que é meu. Enquanto eu vou adorando e exaltando meu Deus, Ele cuida dos meus, Ele cuida. Quem foi? Quem me disse pra continuar, Jesus de Nazaré? Me garantiu, Ele vai cuidar. O Senhor é o meu pastor, e nada faltará. Quem me disse pra continuar, comigo sempre vai estar. O Senhor é o meu pastor, e nada faltará. Quem me disse pra continuar, me garante que vai cuidar. O Senhor é o meu pastor, e nada faltará. Quem me disse pra continuar, comigo sempre vai estar. O Senhor é o meu pastor, e nada faltará. Nada faltará. Ele é meu pastor, Ele é meu pastor. Eu creio. Nada, 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 nada. Glória a Deus. Aleluia. Seja adorado Deus. Aleluia. Creio, Senhor. Aleluia. Está no comando, no controle de toda e qualquer, aleluia, Senhor, situação. Seja adorado Deus. Aleluia. Confiamos no Senhor, Pai. Aleluia. Confiamos em Deus que, aleluia, é impossível. As causas é possível. Aleluia. Aleluia. Paulo, nós estamos presos. Paulo, está tudo doendo. Sim, mas eu também estou com dor. Mas mesmo assim eu sou um adorador. Paulo, nós estamos presos.
libertação. Silas, para de reclamar, e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vamos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, nosso fim, ele vai nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage, por favor. E se essa prisão ele nos libertar, com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Mas assim, tu canta aí, eu vou aqui, então começa assim. Mas eu sou glorioso, poderoso, invisível, imbatível, tremendo, e ando em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado, mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Mas eu sou glorioso, poderoso, invisível, imbatível, tremendo, e ando em cima do mar. Silas acabou de acontecer. O chão acabou de tremer, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu. Paulo, eu também estou sentindo ele aqui, para adorar o nome dele. Mas eu sou glorioso, poderoso, invisível, imbatível, tremendo, e ando em cima do mar. Paulo, eu acabei de sentir aqui. A corrente acabou de cair, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu. Jesus chegou, o carcereiro abalou, não tem prisão que segura um adorador. Jesus chegou, Jesus chegou, não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Aleluia! Não tem prisão que possa segurar o adorador. Aleluia! Aleluia! Paulo, está sentindo o que eu estou sentindo aqui, Paulo? Eu estou sentindo uma coisa muito boa aqui, Silas. O chão primeiro para desenvolver todos os precursores. Essa aqui tem problema, Paulo. Eu quero levantar a mão, vai nos chamar e vai nos perguntar o que foi que fizemos para sair aqui. Eu já sei, eu vou dizer assim, ó. Hey! Desceu da terra, ele é varão de guerra, bate majestoso e todo poderoso. A ele a honra em toda exaltação. Aqui homem não brilha, só que brilha leão. Ele abate, ele exalta, não sei o que ele quer. E pra ele te exaltar, você tem que ter fé. E se tu tiver pensando que alguém vai te barrar, ainda que ele mate, a tua vitória vai chegar. Ele mata, ele fere, sem dar explicação. Porque o mundo inteiro está na palma de sua mão. E se ele cantar, em vez de reclamar, você vai lançar um dedo de paz caminhar. Jesus chegou, Jesus chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura o adorador. Jesus chegou, Jesus chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura o adorador. Que segura o adorador. Que segura o adorador. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus soberano, aleluia. Vamos celebrar. Vamos, Pai, agradecendo essa noite, Deus. Todos os dias ofertando, Pai. Tesouro, perdoa, abençoando, Deus. Abençoando, Senhor, muita glória. Vai quebrar cadeias, Pai. Aleluia. Creio que é poderoso. Deus que não caminho do outro igual a
Deus que se inclina só pra me ouvir. Deus que nunca viu um problema impossível. Esse é o Deus que eu amo. Deus que nunca me desamparou. Deus que nunca erra um exalto. Deus que perdoou os meus pecados. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Declara essa noite. Ele você é o Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o mesmo. Aleluia. Deus que nunca viu, nunca desamparou. Deus que nunca erra os seus alvos. Deus que perdoou os teus pecados. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que vence as batalhas, Deus que entra na fora, Deus que acerta a pedra, não gigante ele cai. Deus que manda fogo, Deus que torna tudo bom. Esse é o Deus que eu amo, o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Senhor, esse é Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Senhor dos exércitos, aleluia. Deus que vence as batalhas, Deus que entra na fornalha, Deus que acerta a pedra no gigante ele cai. Deus que manda fogo, Deus que torna tudo bom. Esse é o Deus que eu amo, o Deus que eu amo. Cara, esse é o Deus que salvamos. Deus de misericórdia. Deus que coloca a Deus na gema, estrutura de guerra, transforma. Esse é o Deus maravilhoso. Seja glorificado, exaltado, Pai. A vida dos adoradores, preparando o Espírito de verdade. Ei, diga, Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo, esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Glória a Deus, agora nós estamos para orar. As imagens, aleluia, apresentando nossa vida, dizimista, ministração da palavra, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus, poderoso Deus. Nessa noite apresentamos, Senhor, dizimistas, ofertantes, aquele que tem obedecido a tua palavra, Senhor. Creio, Senhor, que o Senhor é fiel porque ele é fiel contigo, Senhor. Deus de poder, Deus santo e poderoso, Senhor. Só o Senhor para agir na fidelidade do homem da mulher, Senhor. Para repreender devorador, migrador, portador e destruidor, Senhor. Aleluia, Senhor, porque eu creio, Senhor, aleluia, que a fidelidade é muito importante, Senhor, é um fruto do Espírito, como lhe é da palavra, Senhor, aleluia, o amor, a alegria, a paz, a fidelidade, a mansidão, temperança do meu corpo. Creio, Senhor, que nós temos que tomar posse, obedecendo a tua palavra, para que nós venhamos estar cada dia abençoado na nossa vida espiritual, conjugal, financeira, em todas as áreas. Creio que o Senhor, aleluia, nos ensina para nos colocar em prática. Creio que a tua palavra vai ser ministrada também nessa noite, onde o Senhor, aleluia, o Senhor vai usar a pastora que vai ministrar na sexta-feira, Senhor. Aleluia, sexta-feira, onde nós estamos aqui orando,
crendo que o Senhor está aqui para salvar, curar, libertar, ressuscitar, aleluia, restituir, batizar, renovar, porque o Senhor é Deus poderoso. É Jesus Cristo, cabeça da igreja. Fala, Jesus, que nós que estamos aqui para ouvir, Deus Pai, somos da família de Jesus. Em nome de Jesus, fala conosco, que o nosso ouvido esteja atento para a tua voz, que não venha, Senhor, aleluia, que nós não venha nós distrair, Senhor, para que não venha tomar posse da palavra, porque aqui, aleluia, sai a palavra de vida. Se nós tomar posse, vamos ter vida e abundância. Aqui sai a palavra de milagre, a tua palavra sai a palavra aqui sobre o altar. E se nós crer, Senhor, e se nós tomar posse, nós vamos sair daqui abençoados, porque a tua palavra para nós é importante, é promessa para aquele que crê no teu nome. E nessa noite, além do nosso ouvido, do nosso coração, esteja, Senhor, aleluia, acessível para a tua palavra, e que nós venhamos receber e colocar em prática, para nós receber vitória e bênção, obediência e gera bênção, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, passar a pastora, que vai estar trazendo uma palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela sempre seja agradecida, adorada, toda honra, toda glória, seja o nome do Senhor. Noite de bênção, né? De graças a Deus, Senhor, aleluia, nos deu este dia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já deixando os versículos para edificar a igreja, vamos estar orando nessa noite, em nome de Jesus, colocando mais e mais a nossa vida, a nossa família, aleluia, diante do Senhor dos Exércitos. Diz assim a palavra do Senhor em Salmos 84:12. O Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém? O Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Pode ficar sentado, assentando, glorificando o Senhor nessa noite, exaltando o nome dele. Aleluia. O Senhor está dizendo nessa noite, amém, que é feliz aquele que confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, né? Aleluia, não pode se abalar, não pode ser abalado, né? Nem se abalar. Aleluia, isso que tem buscado cada dia mais, essa confiança, né? Aleluia, esse Deus maravilhoso. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia, aquele Salmos de 84:12, diz que Ele é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, e como é feliz aquele que em ti confia. Glória a Deus. Então, se você está confiando nesse Deus, aleluia, você tem, aleluia, sempre terá, aleluia, essa felicidade. Sempre o pastor ministra aqui uma verdade, que o ser humano seja feliz em Jesus, aleluia. Então aquele que confia nele é feliz, aqui a palavra está dizendo, feliz é aquele que confia em ti, Senhor. E eu creio, aleluia, que está em nós. Às vezes, aleluia, o ser humano ele pode, aleluia, passar por uma situação difícil, né? Pode também se irar não pequeja, só não pode pecar. Aleluia, às vezes a pessoa fica um pouco, aleluia, atribulada, né, por uma situação, mas o Senhor está dizendo aqui que Ele, aleluia, dá a verdadeira felicidade, a felicidade completa. É feliz uma pessoa que confia nele, aleluia. O Senhor dos Exércitos está dizendo, como é feliz, ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Salmista declarando, né? Então, aleluia, eu creio que mesmo com as lutas, né, que os salmistas eles tiveram, homens de Deus que, aleluia, se inspiraram, louvado seja o nome do Senhor, escrevendo em salmos, passando muitas vezes guerra, né? Aleluia, muitas das vezes na família, às vezes lutas interiores, aleluia, no interior deles, mas eles eram felizes, porque eles buscavam o Senhor, em busca e encontra. Diga graças a Deus, como é feliz aquele que te confia. A gente vai ver alguns versículos aqui, aleluia, para a gente se identificar mais e mais. Olha só em Romanos, aleluia, hoje o tema é sobre confiança, né? Se você confiar, você vai receber. Continua confiando nele, continua buscando, continua colocando
aleluia, tudo na mão do Senhor. Quando Ele te confia, a pessoa ela tem, aleluia, total confiança, ela se lança, né? Ela descansa. Que às vezes nós ficamos ansiosas, né? Aleluia. Às vezes nós ficamos preocupados, aleluia, queremos tudo rápido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele está dizendo essa noite para confiar nele. Ele que está no controle, aleluia. Sempre foi Deus, sempre esteve no controle. Diga graças a Deus. Ele criou céus e terra, né? Aleluia, Ele criou tudo. Céus e terra e mar, tudo que é nele. Por sua palavra foram formados e criados. Aleluia. Ele disse, haja luz. Ele foi, aleluia, declarando a sua palavra. E foi surgindo, né? Quando ele começou a construção, só tinha as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Estava, aleluia, sem ali, aleluia, a formação. Estava em substância informe. Diga graças a Deus. Aleluia. O Senhor estava ali, aleluia, projetando, estava ali, aleluia, vendo como, aleluia, Ele ia estar, aleluia, com certeza executando. Por isso que nós temos que estar sempre, aleluia, com certeza pensando, né? Aleluia, analisando, temos que buscar, aleluia, essa meditação. Pessoas que agem na hora errada, de qualquer jeito, né? Faz de qualquer jeito, tem pressa, né? Tem pressa no falar, tem pressa no agir, nas atitudes. Aleluia. Eu sei, eu falo isso por experiência própria. Aleluia. Você tem que trabalhar, dia graças a Deus. Eu sou, aleluia, assim, meio elétrica, apressada, mas eu tenho trabalhado, você tem operado, aleluia, na minha vida. E eu creio que aquele que, aleluia, confia no Senhor, entrega tudo a Ele, como está no Salmo, aleluia, 37, tudo ele vai fazer, ele descansa, né? Ele diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aleluia, o Senhor vai agir, ele agirá, ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Olha só em Romanos 8, 28, diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, aleluia, dos que foram chamados, aleluia, de acordo com o seu propósito. Então você, nós fomos chamados para o propósito de Deus, para o propósito, de acordo com o propósito dele. Então confie que todas as coisas vão contribuir. Está aqui, olha, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você tem um propósito de Deus, você e a tua família, a tua casa, então vai dar tudo certo. Aleluia. O Senhor está completando a boa obra. Ele vai completar, Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que começou a boa obra, há de terminar, há de completar. Diga graças a Deus. Aleluia. Você está de acordo nessa noite? Você crê que você é propósito de Deus? Está aqui, olha. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu creio que o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu creio que Ele tem um propósito na minha família. Você precisa crer nessa noite que Ele tem um propósito na tua vida, na tua família. E Ele vai operar de uma maneira sobrenatural. Está aqui, olha. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, o Senhor está no controle. Ele te ama, então Ele vai operar. Ele vai agir. Louvado seja o nome do Senhor. Ou você não crê que Ele te ama? Ele disse, né? Aleluia, diz essa palavra. Quando nós lemos, nós temos uma memória. Deus amou o mundo, né? Aleluia, de tal maneira. E Deus sempre o Filho de Gênero, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Senhor, Ele vem, aleluia, de geração em geração, mostrando o seu amor. Deus é amor. Aleluia, está dizendo de novo nessa noite. Aleluia, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Aleluia, porque Ele já nos ama. Então nós temos que só amar Ele, para que todas as coisas, aleluia, venham a ser cooperadas no nosso bem. Em nome de Jesus. Amém? Tem que amar a Deus por todas as coisas. Às vezes a pessoa ama muito o ser humano, mais do que a Deus. Diga misericórdia. E Ele está dizendo que todas as coisas, aleluia, aleluia, vai cooperar a teu favor. Se você colocar a confiança e o amor nele, aleluia, Ele está dizendo nessa noite,
Deus, aleluia, é um Deus soberano. O Senhor quer que nós priorizamos, né? Aleluia, a reverenciar Ele, respeitar, a confiar, buscar Ele, aleluia, que tem ciúme de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo declarou que tudo Ele podia, tudo eu posso naquele, aleluia, que me fortalece. Porque Ele tinha convicção desse amor. Ele amava a Cristo e Ele tinha convicção que, aleluia, Cristo amava e ama, aleluia, aquele que busca Ele, aquele que serve Ele, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia, a força vem do Senhor, o fortalecimento vem do Senhor. Em 2 Timóteo 2,1 vem dizer: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, busca essa graça. O Senhor vai te, aleluia, eu creio, aleluia, Ele é a fortaleza, vai te fortificar, Ele vai te dar força, vai te dar, aleluia, esperança. Ele é o príncipe da paz, Ele é a estrela da manhã. Ele, aleluia, com certeza é a fonte. Aleluia. Busca se fortificar na graça, né, que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2,1. Né? Aleluia. Olha Romanos aqui 8,39. Aleluia. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor colocou esse versículo de confiança, né? Aleluia. Ele deu esse tema, confiança. Teve um dia que, aleluia, eu estava meditando, aleluia, e o Senhor falou essa frase, essa palavrinha, né? Confiança. Aleluia, eu creio, Senhor. Tenho que confiar dia por dia, mais e mais. Aleluia. Passar para a igreja, tem que buscar essa confiança, tem que confiar no Senhor. Está dizendo aqui que nada pode nos separar dele. Nada pode separar, aleluia, nós do amor de Deus. Onde está esse amor? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Só através de Jesus, só Ele que pode nos guardar, nos brindar, para ninguém nos separar de Deus. Glória a Deus, esse amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém, aleluia, a palavra está dizendo que ninguém pode separar. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra, aleluia, coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou convencido de que, aleluia, olha só, Filipenses 1:6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Ele está trabalhando dia por dia na nossa vida. Aleluia, nós somos transformados de glória em glória. Aleluia, até a vinda de Cristo. Está aqui, Ele está dizendo, vai completar até o dia de Cristo Jesus. Qual é esse dia? É o dia da vinda de Jesus. É o dia da nossa partida. Dia, graças a Deus, Ele vai completar. Então, Ele vai trabalhar na nossa vida. Colossenses 3:12 vai dizer assim: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, para nós conseguir, aleluia, receber esse cumprimento da promessa, só através, aleluia, da busca, só através do compromisso com o Senhor, só através da renúncia, só através da fidelidade. Está aqui, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, continue buscando. Busque. O que é de alto? É a presença de Deus. Aleluia. É a esperança, é o amor, é a fé. Aleluia. O maior é o amor, né? Tem que buscar. Tem que buscar esse amor de Deus para estar perdoando, para estar liberando, aleluia, o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Deus é soberano, está no controle de toda e qualquer situação. Aleluia. Tiago, aleluia, capítulo 1, versículo 4 diz assim: e a esperança deve ter ação completa. O fim de aleluia, o fim de que vocês sejam maduros e íntegros e sem que falte a vocês coisa alguma. Então só vai, aleluia, receber mais do alto. Só vai receber do Senhor aquele que é um crente maduro, né?
aquele que é um servo, a serva, um jovem, uma jovem, aleluia, pessoas maduras, que buscam a integridade do Senhor, aleluia. Aí o Senhor está operando. Ele não vai dar para menino, né, coisas grandes. Ele vai dar, aleluia, com certeza, aleluia, algo grande, algo grandioso. Se a pessoa não tem capacidade, não tem condição, aleluia. Às vezes Deus até permite, quando a pessoa insiste tanto querendo, depois tem consequência. Diga misericórdia. A esperança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, e sem que falte em vocês coisa alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus quer de nós maturidade, sabedoria. Ele quer que nós buscamos nele e recebemos o Senhor, aleluia, cada dia mais. Crentes maduros, né? Aleluia, perseverando, buscando mais e mais, em nome de Jesus, até chegar no céu. Aleluia. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso, aleluia, promete e deixa de cumprir? Senhor, Ele é um Deus fiel, um Deus, aleluia, zeloso, um Deus que é infalível, um Deus que não falha. Ele está dizendo que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele fala e Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que Ele falou vai se cumprir, porque Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Marcos 9, 23 diz assim: alguém perguntou para Ele, aleluia, na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, se podes, aleluia. Alguém perguntou para Ele: Senhor, pode fazer algo, pode fazer esse, aleluia, milagre em mim, essa, aleluia, libertação, né? A pessoa pode ter dúvida, pode ainda em pensamento ter dúvida, aleluia. E Jesus disse para ele: tudo é possível aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo é possível para você. Basta você crer em Jesus. Basta crer, aleluia, na palavra que tem poder. Basta crer nesse nome que tem poder e autoridade nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus respondeu, aleluia, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 27. Aleluia. Tudo que é impossível para um ser humano, para um homem, uma mulher, uma família, é possível para Deus. Essa hora que Ele faz, tu não pode, mas eu posso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque é possível para Ele. Glória a Deus. Aleluia. 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos, a nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, aleluia, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então Deus só vai ouvir alguém, aleluia, para atender, para operar, se tiver a vontade dEle. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para as famílias, Ele sabe, Ele não vai atender um pedido se alguém está desejando o mal para o outro, aleluia, está pedindo para fazer o mal para o outro, aleluia. Ele não tem prazer na morte dos ímpios, Ele não veio para destruir o homem, não veio, Ele veio para salvar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio que você está falando nessa noite, se você pede de acordo com a vontade dEle, Ele vai te ouvir, aleluia, Ele ouvirá, Ele vai te atender. Então continua pedindo, pede pela tua família, pede por você, familiares parentela, isso agrada a Deus. Peça salvação, pede para Ele, aleluia, o que for preciso, venha trazer para eles, aleluia, crescimento, maturidade, venha trazer para eles, aleluia, o benefício que vai glorificar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está falando essa noite, amém? Ele é o mesmo, glória a Deus. Ele é nosso Salvador. Desde a antiguidade. Aleluia. Isaías vai dizendo, 12:2. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força, é o meu cântico. Ele é a minha salvação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Isaías ali recebe ali o toque do Senhor nos seus lábios, a purificação
purificação dos seus lábios. Aleluia. Muitas pessoas têm dúvida. Como foi isso? Como foi que o Senhor tocou? Aleluia. Ele tocou com a brasa, ele tocou com a brasa mesmo nos lábios. Aleluia, de Isaías. Isaías só precisou dizer, aleluia, e admitir o seu pecado. Como é bom, como a pessoa ela é feliz, como a pessoa ela é completa, quando ela reconhece, quando ela tem reconhecimento, que ela se humilha diante do Senhor, reconhece que ela é falha, que ela falhou, que ela é culpada, que ela é o problema na sua família, na sua casa. Aleluia. Muitos eram para estar aqui nessa noite, mas Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Porque eu creio que a palavra dele é martelo. Aleluia. O inimigo não quer que as pessoas se firmem, que as pessoas venham buscar o Senhor. Aleluia. Isaías só precisou dizer: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele quis declarar que ele também estava. Ele estava ali, aleluia, com os lábios impuros. Ele precisava ser também purificado. Diga graças a Deus. O Senhor purificou ele, separou ele, aleluia, para as nações. Para, aleluia, profetizar, para declarar, para revelar, para entregar ali a mensagem do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o mesmo que está buscando, né, quem possa ali, aleluia, enviar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer enviar homens e mulheres, jovens, adolescentes, que reconhecem que precisa amar a presença de Deus, que precisa de santidade, que precisa do renovo, que precisa se reconciliar, que precisa, aleluia, se colocar verdadeiramente para servir o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Olha em 2 Samuel 22, 31. Este é o Deus cujo o caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Aleluia. O Senhor, ele só é um refúgio na vida daquele que verdadeiramente busca Ele. Na vida daquele que, aleluia, está nos caminhos do Senhor. Mas o Senhor é perfeito. Aleluia, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que entra no caminho e reconhece que precisa dele cada dia mais, a pessoa ela é cada dia mais, aleluia, com certeza, aleluia, como está escrito aqui, protegida, aleluia. A palavra vem como escudo, aleluia, a palavra protege a pessoa. Diga graças a Deus, aleluia, eu creio em nome de Jesus. A palavra alcança a pessoa onde ela estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só que fala, aleluia, em Salmos 91, 2. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então você confia nele? Se você confia nele, aleluia, você tem a tua fortaleza. Ele vai estar sempre te fortalecendo. Não vai faltar fortalecimento, não vai faltar força, não vai faltar provisão, não vai faltar proteção. Aleluia. Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O 37 de Salmo 5. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Aleluia. Isso é confiança. Entregar é confiar. É como o pai, aleluia, muitas vezes, aleluia, está diante de um filho de colo, está no colo do pai. A criança ela está descansando ali, porque ela está no melhor lugar. Aleluia, está segura. Um lugar seguro, nos braços do Pai. Assim, aleluia, os filhos de Deus que confiam nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Descansa, aleluia, descansa na genuína palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Reverencia a palavra, tem prazer de estar ouvindo a palavra. Ainda que a pessoa esteja passando por qualquer situação, ela tira da fraqueza a força, como Marta e Maria. Ali a gente vê a diferença, né? Aleluia. Maria estava ali sentada, aleluia, estava ali observando a palavra, e o próprio Jesus falou que ninguém ia tirar dela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como aquela mulher que veio no meio da multidão, aleluia, ela só pensou, se ela tocasse nele, ela ia ser curada. Isso dá atenção, isso dá reverência, isso é respeitar, isso é, aleluia, com certeza confiar, crer, aleluia, que vai receber. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquela mulher tirou da fraqueza a força
para tocar na hora do manto de Jesus e ela foi curada. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quantos têm se apoiado no entendimento? Quantos têm se apoiado no seu próprio recurso? Quantos têm se apoiado, aleluia, no seu discernimento, entendimento, sabedoria, na sua condição humana? E o Senhor está dizendo, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que nos apoiar no Senhor, temos que confiar no Senhor de todo o nosso coração, sem reserva. Aleluia, porque um dia nós vamos nos deparar com essa confiança. Ele vai colocar, aleluia, prova. Você confia ou não confia agora? Você disse que confiava. Então, aleluia, confia. Confia que eu estou contigo. Não te assombre, aleluia. Não temas, diz o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja engrandecido e adorado. Aleluia. Esse é o nosso Deus que está no controle nessa noite de toda e qualquer situação. Salmos 9, 10 diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então o Senhor nunca vai abandonar uma pessoa que busca Ele. Nunca Ele vai virar, aleluia, ali a sua face, ali, aleluia, sua atenção, os seus ouvidos, vai se inclinar, aleluia, vai se inclinar na vida daquele que está crendo, na vida daquele que está obedecendo Ele. Diga graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, aleluia, jamais Ele abandona os que buscam Ele. Salmo 9, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja engrandecido e adorado. Salmo 18, 2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, Ele, aleluia, é o poder que salva. Diga graças a Deus. E minha torre alta. Glória a Deus, aleluia. A salvação é do Senhor, aleluia. É do Senhor em todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, aleluia. Naum 1, 7. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, o refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Em tempos de angústia, Senhor, todas as angústias, né? Pessoa que está, aleluia, triste, que está angustiada, oprimido por uma situação, por alguma enfermidade, por algum problema na sua família, o Senhor Ele está lá. Diga graças a Deus. Bom é o Senhor, olha só, o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja engrandecido e adorado. Aleluia. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, estará livre do temor do mal. Provérbios, amém? O Senhor está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está no controle de toda e qualquer situação. Ele está sondando, ele está ali na terra. A pessoa pensa, o Senhor está no trono dele, sentado. Aleluia. Mas a Bíblia diz que a terra estraga os pés do Senhor. Aleluia. E Ele está aqui pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele está, aleluia, convencendo, Ele está consolando, aconselhando, lembrando. Ele convence. É o Espírito Santo. Quando você pensa que quer fazer, aleluia, algo errado, você só pensa às vezes, deseja, Ele está lá. Porque Ele sonda, Ele é onisciente, presente e onipotente. Ele conhece cada um de nós. Ele convence a pessoa. Ele, aleluia, lembra a pessoa. A pessoa só tem que estar ligada com Ele. Já tem que estar nele, aleluia. Já tem que estar, aleluia, com certeza em comunhão com Ele. Diga graças a Deus. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é trajetório, aleluia, transitório. Mas o que não se vê é eterno. Diga graças a Deus, aleluia. Aquilo que você não está vendo,
que é eterno. Você não está vendo aqui o trono de Deus, não está vendo. Muitos têm dom de revelação, dom de visão. O Senhor ele mostra, aleluia, sobrenatural, quando Ele quer, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem pessoas que não conseguem dimensionar, não conseguem ver, imaginar como é o trono, como o Senhor, Deus Todo-Poderoso é. Ele é uma pessoa, né? Espírito e verdade, aleluia. Ele é eterno, está aqui, olha. Mas o que não se vê é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem que fixar os olhos, aleluia, naquilo que você, aleluia, não está vendo. Não naquilo que você, aleluia, está vendo, mas naquilo que você não está vendo. Porque é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja engrandecido e adorado. E o Senhor, aleluia, está falando essa noite que Ele é fiel, hein? Diga graças a Deus, toda a honra, toda a glória seja dada no nome do Senhor. Vamos estar lendo, aleluia, mais e mais, aqui em 2 Coríntios, amém? Glória a Deus, olha só. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. Quantos estão assim, né? Aleluia. O Deus desta era, deste século, né, tem cegado o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, das pessoas que não creem, que não estão crendo, não querem mais crer. Aleluia. Mas o Senhor é o Deus que está dizendo, aleluia. Ele é o mesmo, Ele é um Deus que nos faz ver. Ele é um Deus que, aleluia, com certeza, Ele vem para purificar, santificar através dessa palavra. Ele é aquele que convence, Ele é aquele que lembra, Ele é aquele que consola, Ele é aquele que aconselha, Ele é aquele que faz lembrar da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está falando nessa noite, está trazendo a memória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele é o mesmo. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois Deus que diz, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou no coração, no vosso coração, para a iluminação do conhecimento. Então, através, aleluia, da palavra, a palavra é luz, diga graças a Deus. Lâmpada para nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho. Ele, com certeza, só Deus, só a sua palavra pode trazer essa iluminação para o nosso coração, para a gente trazer discernimento e entendimento novamente. Muitas vezes, né, no momento de algum problema, no momento de uma, aleluia, tribulação, uma aflição, aleluia, as pessoas às vezes perdem o foco, a direção, aleluia, até a fé, né, naufraga, aleluia, retrocede. Mas você está dizendo essa noite que a palavra dele, aleluia, tem esse poder, aleluia, ela vem para iluminar o coração, trazer novamente o discernimento e entendimento dessa palavra, para a glória de Deus, aleluia. E é na face de Jesus Cristo, ele está dizendo, olha só, aleluia, iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que é o Cordeiro, né? Cordeiro de Deus, aleluia. Só Ele que tem esse poder, aleluia, de resgatar o homem, de resgatar a mulher, a família. Louvado seja o nome do Senhor. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder, aleluia, que toda sede provém de Deus e não de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, aleluia, nós somos, louvado seja o nome do Senhor, hein? Esse vaso na mão do oleiro, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, aleluia. Ficamos perplexos, mas não decepcionados. Não, aleluia, com certeza, né? O Senhor não quer que nós paralisamos. Não quer que nós, aleluia, ficamos frios, esfriando. Ele quer que a igreja venha buscar esse fogo, aleluia, que é a presença dele. Nosso Deus é o fogo consumidor, aleluia. Nosso Deus é o fogo purificador. Ele está dizendo essa noite, amém? Decepcionados, paralisados, não, ele não quer. Aleluia, ele quer que a igreja busque, aleluia, a presença dele. Ele tem esse fogo, ele tem essa presença. Somos perseguidos, mas não abandonados. Diga graças a Deus. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Cristo, amém?
morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Só através, aleluia, com certeza, né? Desse, aleluia, nascer de novo, né? Morrer para si mesmo, para a vontade, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Aleluia, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele pagou outro preço. Ele, aleluia, se fez maldição, né, por nós. Ele se fez pobre para nos fazer rico. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que ele se fez pobre. Aleluia. Olha só, pois nós que estamos vivos, fomos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele em nosso corpo mortal, de modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que ele quer. Aleluia, que alguém se coloque, que alguém possa morrer para si mesmo, suas vontades, renunciando para que outros venham ter vida. Como é isso, pastora? Eu quero, aleluia, ele quer que nós recebamos mais essa presença de fruto, para passar de graça, para que outros também possam dar fruto, para que outros possam ser ramos, para que outros possam frutificar, aleluia, passar de graça. Assim ele quer, assim ele poda cada um de nós que somos lavados pela palavra. É a palavra que faz a lavagem de nós. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso não desanimamos, embora exteriormente nós, aleluia, desgastamos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. O Senhor, aleluia, renova. Às vezes a pessoa se desgasta, às vezes a pessoa está, às vezes, por dentro, né? A pessoa, aleluia, às vezes fica vazio, fica sem a presença, mas ele tem esse poder, dia após dia, ele tem esse poder para renovar. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Inteiramente, às vezes a pessoa está assim, aleluia, como Ana, e chegou ali no templo, aleluia, ali precisando de um milagre, precisando, aleluia, ali do extraordinário do Senhor. Como, aleluia, aquela mulher curvada, 18 anos, entrou no templo, aleluia, ela estava dentro do templo, mas estava curvada, diga misericórdia. Aleluia, diz a pessoa tem o conhecimento, sabe, aleluia, que o Senhor tem poder para fazer, continue curvado, se curvando diante do problema, se curvando diante da circunstância, da tristeza, do abandono, da solidão, aleluia, um vazio que só Jesus pode preencher. É isso que ele está dizendo, ele renova dia após dia, mas a pessoa precisa buscar, precisa estar nele, aleluia, precisa ter a vida dele, como? Aleluia, com certeza, com fidelidade, compromisso, aleluia, buscando a renovar a aliança, buscando, aleluia, a renovar pela aliança, com certeza, da ceia, né, da renovação da aliança. Louvado seja o nome do Senhor, que diz que aquele que anseia tem parte com ele, aleluia, mas aquele que ceia, aquele que renova, aquele que nasce de novo para essa palavra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, quando ele teve o diálogo ali com Nicodemos, exatamente para dizer isso, que ele estava velho, mas estava ainda, aleluia, se curvando e curvado, diante ali da circunstância, né? Ali do padrão, ali, aleluia, ali das leis do tempo, ali, aleluia, da antiguidade, não estava se inclinando, ele não estava conseguindo ver, aleluia, ali, aleluia, o Salvador, e ele chamou a atenção dele. Se tu não nascer da água do Espírito, tu não pode entrar no reino do céu, não pode herdar, aleluia, é nascer, aleluia, é um novo homem, é um homem de dentro para fora, é uma mulher de dentro para fora, renovada, transformada pelo poder do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por os nossos sofrimentos leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ainda que a pessoa esteja sobrecarregada, ainda que a pessoa venha a ter, aleluia, fardo pesado por consequências, muitas vezes é pela consequência, desobediência, muitas das vezes, aleluia, é por não obedecer ao Senhor, por não estar na presença, por não estar se posicionando, por não estar no lugar da bênção, aleluia, que Ele fala para todo nome, né?
Aleluia, se nós agradecermos, nós vamos estar, aleluia, recebendo tudo que está lá para nós, registrado na palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar por cima e por baixo, vamos ser cabeça não cauda, vamos estar, aleluia, na presença do Senhor, recebendo as bênçãos do Senhor, não as maldição. Então o Senhor está falando nessa noite que Ele tem, aleluia, Ele tem poder, Ele é o mesmo, e Ele quer renovar, quer trazer renovação, aleluia, para a vida daquele que está crente, para a vida daquele que está voltando da casa do Pai, aleluia, a presença dEle, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Quem está entendendo, diga amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos estar orando, mas tem vários versículos que vou estar, aleluia, edificando para a gente já orar. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja agradecido e adorado. Aleluia, nessa noite de bênçãos, separei para que nós possamos nos edificar nessa noite, amém? Ele é poderoso, aleluia. Glória a Deus, toda honra, toda glória, seja dado o nome do Senhor. Olha só que fala a palavra do Senhor, trazendo mais a confirmação. Glória a Deus, aleluia. Olha só, aleluia. Em Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Diga graças a Deus, aleluia. Então, aquele que está sempre se prostrando, sempre declarando, aleluia, reconhecendo, falando, dialogando com o Senhor, confessando, aleluia, essa pessoa está, aleluia, recebendo do Senhor novo, ali em todas as áreas. Ele não está aqui, aleluia, com certeza especificando, dizendo que só na área financeira essa pessoa vai prosperar. Pode ser em outras áreas, aleluia. Está aqui, quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então não é só na área da finança que a pessoa vai receber misericórdia de Deus, né? Aleluia, a pessoa pode estar até no fundo do poço e outras áreas o Senhor vai alcançar com a mão dele, aleluia, aleluia, com a fidelidade dele, com a misericórdia dele, aleluia, para a glória do Senhor, amém? Diga graças a Deus. E o Senhor disse a Moisés, diga aos levitas, quando o homem ou a mulher, aleluia, prejudicar outra pessoa, portanto, ofender o Senhor, e será culpado, confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, aleluia, acrescentará um quinto e um valor, entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Tem pessoas que estão presas no mundo espiritual porque lançou palavras, diga misericórdia, contra outra, prejudicou, fez mal, aleluia, invejou ou, aleluia, amaldiçoou com a sua boca, falou mal, aleluia, fez um mal para alguém. Está aqui, a palavra está dizendo, aleluia, a pessoa ela está, aleluia, com certeza presa, ela precisa, aleluia. Aí a pessoa pode dizer, mas quem pode ouvir, né? Vamos ouvir pelo vídeo, aleluia, alguém que está ouvindo essa noite pode eternamente dizer, mas nós estamos no tempo da graça, mas a graça, aleluia, com certeza ela está, aleluia, na vida daquele que aceita Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, aí não há nenhuma condenação, aleluia. Nós vamos sabendo, confirmando aqui. Então tem pessoas que estão presas porque fez mal a alguém, aleluia, precisa, aleluia, com certeza diante do Senhor, liberar, declarar, se a pessoa está livre, eu perdoo, então me perdoa, Senhor, que eu fiz isso, aleluia, com essa pessoa, para ser livre. Olha só que fala, viver no Espírito, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então a pessoa só é livre, aleluia, da lei se ela estiver em Cristo Jesus. Aí não vai ter mais nenhuma condenação, ela vai estar livre da lei, aleluia, que nós acabamos de ler em Números, aleluia, e tantas outras leis que tem lá, né? A lei, ela, aleluia, com certeza, está longe daquela pessoa, ou do ser humano, na terra de vivência, se ela estiver debaixo da graça, aleluia, pela fidelidade, pelo compromisso, quando ela vive pelo Espírito, é que eu viver no Espírito. Portanto, aleluia, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tem que estar nele.
Não tem que estar apenas na palavra, lendo a palavra, ou na igreja, tem que estar em Jesus. Tem que estar, aleluia, com certeza, como casa, como templo e santuário dos Altíssimos, lutando. Tem pessoas que dizem, todo dia nós pecamos. Nós somos pecadores, mas no céu não vai entrar pecador. Aleluia. E a palavra diz que nós somos santos lutando contra o pecado. A palavra santo vem significar de uma pessoa separada. Significa, aleluia, separado, essa palavra santo, santificação, né? Separado, separado do mundo, separado do pecado, separado, tem que ser um acidente muito grave, né? Aleluia, mas é um pecado consciente, a pessoa sabendo que está fazendo, que está errado ali, né? O que é abominável ao Senhor, ela não está em Cristo, ela está separada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a lei, o salário do pecado é a morte, a lei ela pega, ela alcança a vida daquele que está longe, que está afastado, aquele que não quer o compromisso, não tem, não quer e ainda não deseja, mas o Senhor te chama nessa noite, amém? Aleluia, enquanto é tempo. Volta para Ele, olha só o que ele diz aqui, volte à sua fortaleza, ó prisioneiro da esperança, pois hoje mesmo eu anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês, amém? Zacarias 9:12. O Senhor diz que Ele, aleluia, quer restaurar, restituir tudo em dobro, tudo que o inimigo, aleluia, ali já roubou, saqueou, aleluia, fez, tudo Jesus veio para matar, roubar, destruir, nós sabemos disso. Ele veio para matar, roubar, destruir, esse poder para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele te chama nessa noite, Ele tem esse poder, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor, Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Aleluia. O Senhor está falando nessa noite, amém? Ele é poderoso. Ele se fez pobre para nos fazer ricos. Fique de pé nessa noite, amém? Ele é poderoso. Aleluia, Ele está dizendo essa noite que Ele é o mesmo, Ele tem poder e quer, aleluia, nos abençoar. Essa é a vontade do Senhor, todo tempo, aleluia, nos abençoar. O Senhor tem a pessoa, né? Cadê Deus? Por que Deus permitiu? Por que Deus, aleluia, mas a pessoa também não se, ali muitas vezes, aleluia, se coloca, né? Eu sou o problema, eu errei, eu que decidi, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele está dizendo essa noite. Ele está dizendo essa noite que só quer reconhecimento. Que alguém reconheça, né? Que Ele é o problema. Que Ele falhou. Que Ele precisa dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória, Pai. Seja o teu nome. Obrigado nessa noite, Deus, por essa palavra. Coloca, Pai, diante do Senhor, a minha vida, Senhor. Coloca a minha família, familiares, Pai, dizendo. Coloca a pessoa, Pai, dentro da vossa porta. Queria que o Senhor está, meu Pai, nos aperfeiçoando, Pai. O Senhor está, meu Pai, aleluia, Deus, cuidando de nós, Senhor. O Senhor é um Deus bom. Cuidado, Pai, essa oportunidade, Senhor. Privilégio, meu Deus, Senhor, que é manso de coração. Creio que é o Senhor que faz, Pai. Tenho tido muitas experiências no Senhor, Pai. O Senhor me tirou do Pai do Senhor da morte, transportou de pé das trevas. Meu Pai, aleluia. Já me tirou debaixo de calúnias, Pai. Debaixo, meu Deus, de acusações, Senhor. Meu Deus, aleluia. E eu estou sobrevivendo, Pai. Aqui, Senhor, para trazer, Pai, aleluia, meu Deus, a mensagem, pelo louvor, pela palavra, quando o Senhor der a direção, para o Senhor permitir, Pai. Usando o pastor, usando alguém para fazer o convite. É a tua vontade, o Senhor nos apresenta. É o Senhor que nos leva, Pai. É o Senhor, Pai, aleluia, que usa. Nós somos, Pai, um vaso das mãos, um barro, Pai. Nós somos um barro, um vaso da mão do Deus. E Ele, aleluia, opera através de nós, e nós através de nós. Deus poderoso, Pai. Obrigado, Senhor, por todo o livramento. Obrigado, Senhor, por todo, aleluia, meu Deus. Livramento que o Senhor deu, Pai. Em todas as formas que o Senhor fechou, Pai. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor,
Meu Deus, aleluia, por cuidar da nossa vida, nossa família, familiares parentelos. Obrigado, Deus, por cuidar dos irmãos, Senhor. Meu Deus, aleluia, está em processo. O Senhor está trabalhando, Pai. O Senhor está atraindo, Senhor, você que atrai. Obrigado, Deus. Coloca, Pai, cada uma vez que não vieram, não conseguiu chegar hoje aqui, Pai. Você sabe por quê, Pai. Deus Todo-Poderoso, coloca cada um em tuas mãos, Senhor. Peça ovelhas, Senhor. Peça um Deus bom, a sua palavra falou nessa noite mais embaixo. A palavra, Pai, aleluia. Meu Deus, essa noite falou, é martelo. A palavra, Senhor, aleluia. Deus Todo-Poderoso é água. A palavra é o fogo vivo. A palavra é o verbo. Eu creio que você está aqui nessa noite, Pai. Operando, Deus. Creio que você está nesse ambiente, Senhor. Creio que nós chegamos aqui ao ambiente, Pai, nós mesmos. Não fica só no alimento, aleluia, Deus. Um ambiente, Senhor, vazio. Está cheio da tua palavra, da tua presença, Pai. Porque a tua palavra está aqui, Senhor. E a tua palavra diz, meu Deus, está de fome pelo homem. Mas de toda a palavra que você da boca de Deus. Toda a palavra que sai da tua boca, Pai. Meu Deus, com essa palavra que eu vou viver. Essa palavra que eu vai ter sustento, Pai. Meu Deus, aleluia, uma vida longa. E se Ele quiser, Ele é eterno. A mulher, a família, Deus Todo-Poderoso. Coloca, Pai, Senhor, minha gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, Pai. Creio que nós estamos dentro da tua presença, que é a tua palavra. Aleluia. Nós temos que reverenciar mais baixo. Nós temos que nos inclinar, se humilhar, nos prostrar, Pai, dentro da tua palavra. A palavra tem poder, Pai. A palavra, Senhor, aleluia, tem poder para curar, libertar, salvar. Vai salvando essa noite. Vai curando essa noite, vai libertando essa noite. Vai encontrando, Pai. Meu Deus, aleluia, pessoas que estão clamando, estão confiando, Senhor. A palavra falou sobre confiança nessa noite. Eu tenho uma coisa de confiança. Tem que confiar no Senhor. Tem que, aleluia, crer. O Senhor falou naquele pai, Senhor. Estava ali, meu Deus, aleluia, buscando a libertação do seu filho. Seu filho, meu Pai, está, meu Deus, aleluia, desanado. Porque esse maligno, Pai, estava tomando ele, Deus. Aleluia. E eles se jogaram, Pai, no fogo e na água. Desce um Deus poderoso, Pai. O inimigo tomava a mente dele, Senhor. Meu Pai, aleluia. E eu oprimia aquele jovem. O Senhor, meu Pai, falou, Deus Poderoso, que Deus chegou na certa, operou, aleluia. Aquele pai perguntou se podes, aleluia. O rebanaço íntegro, mostra assim, Pai, preso, aprisionado, prisioneiro, aleluia, de enfermidade, Senhor, de depressão. Meu Deus, passado, Pai. Tu és o Deus que é o novo. Tu és o novo, Pai, tu és o meio. Aleluia. Tu és poderoso. Tu és o pão vivo que desceu do céu. O Salvador. O que me libertou, o que me transportou. O que me curou, o que me libertou. Tu és poderoso, Pai. Aleluia. O Senhor declarou, respondeu para ele. Aleluia. Tudo é possível aquele que crê. Tu és poderoso, Pai, vai gerando fé, Pai, de geração, vai gerando fé, Pai, nas famílias, Senhor, vai gerando fé nos homens, Pai. O Senhor mostrou, Pai, muitos homens, Senhor, me mostrou, Senhor, que estava ouvindo a tua palavra. O Senhor confirma, Pai, és um Deus que confirma, és um Deus, Pai, aleluia, que confirma, Pai, que o Senhor mostra. És um Deus soberano, porque se o homem se levanta, Pai, meu Deus, para ser, meu Pai, um canal, para ser um instrumento em tuas mãos, Pai, vai alcançar a geração de jovens, Pai, de mulheres, jovens, adolescentes, adolescentes, que é o Deus Todo-Poderoso, vai incendiando nessa noite, vai gerando, Pai, temor, vai gerando, Pai, reverência, vai gerando, meu Pai, respeito pela tua palavra, vai gerando, Pai, obediência, Pai. Se uma mulher, uma jovem, um homem se levanta para essa geração, meu Deus, aleluia, muitos jovens vão se prostrar, Pai. Meu Deus, vão se prostrar, vão receber a tua vida. Oh, Deus, aqueles que estão mortos mentalmente vão se levantar com vida, Pai. Como meu Pai se levantou, Deus Todo-Poderoso, da era, meu Pai, aleluia, de Saulo, Senhor, que tornou, Pai, aleluia, Paulo, Deus Poderoso, Senhor, do rebanaço íntegro. Será que vai ser preciso eu fazer o que ele fez com ele? Do rebanaço íntegro.
Aleluia, o Senhor quer te dar visão, não quer te deixar cego, não quer te deixar, aleluia, ei, uma sequela, com uma marca, aleluia, da desobediência. Ele quer, aleluia, te marcar, aleluia, pela obediência. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus uma chamada tem, aleluia, rejeitado a chamada do Senhor. Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele é fiel. Ele tem te deixado, ele sobreviver. Ei, mesmo a tua condição, Ele tem te honrado. Ele tem honrado a tua fé. Ele tem orado pelo nome dos teus. Ele tem dado livramento porque Ele é bom. Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Ele tem se apresentado a ti, aleluia, com livramento. Aleluia, porque Ele é o mesmo, aleluia. Ele é o bálsamo. Ele é, aleluia, Ele é o poder, meu poder, a virtude que saiu, aleluia, daquela mulher que estava dizendo uma hemorragia. Ela somente pensou, se tão somente eu tocar a hora do manto dele, eu serei curado. Eu serei curada, eu serei livre deste mal. Se eu gastei todo o dinheiro, todo o meu recurso eu gastei com o médico. Até agora nada de que ele não pode fazer, nada pode me fazer, aleluia, comigo, nada pode fazer, aleluia, não poderam me libertar, não poderam me curar. Ela pensou tudo isso, aleluia, eu caminharei, eu tirarei da fraqueza da força, eu me restarei, aleluia, vou estar me arrastando, vou ao encontro dele, mas eu vou alcançar a vitória, vou receber pela fé, porque Ele é bom, Ele é poderoso. Já ouvi dizer que Ele é bom, Jesus de Nazaré. Ele é o mesmo que está passando por aqui. Ele é o mesmo, aleluia. Ele é o mesmo que visita, Ele é o mesmo que manifesta. Recebe a manifestação do seu poder. Recebe a manifestação do seu poder. Recebe a manifestação do seu poder. Recebe a paz, recebe todo entendimento. Recebe, aleluia, da parte do príncipe da paz. Recebe nessa noite paz. Recebe nessa noite paz. Recebe, aleluia, amigo. Recebe o Pai leve, suave. Recebe nessa noite. Porque Ele diz que a mim todo aquele que está cansado, sobrecarregado. Todo aquele que está cansado, sobrecarregado. Ele que eu pus, eu aliviarei. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Caia por terra todo fardo. Caia por terra todo fardo nessa noite. Todo fardo pesado, todo jugo. Ele vem calçando os pedaços de jugo nessa noite. Vem calçando os pedaços de jugo nessa noite. Vem, Pai, nessa noite. Vem operando nessa noite. Vem agindo nessa noite, Deus. Eu profetizei, como está profetizando. Não sairá daqui nessa noite da mesma maneira que entrou. Porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, Senhor dos Exércitos, está nessa noite aqui operando pela sua palavra. Ele é poderoso. Recebe nessa noite. Recebe de dentro para fora. De dentro para fora. Ainda que teu interior esteja desgastado. Ei, dia por dia, ele renova de Senhor. Ele que te renova, que te dá força, te levanta e te põe de pé. É Ele que te põe de pé todos os dias. É Ele, se não fosse Ele. Se não fosse Ele. Se não fosse Ele. Recebe nessa noite. Recebe nessa noite. Recebe nessa noite. Recebe fortaleza. Recebe força. Recebe refúgio. Recebe, Ele é teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele é, aleluia, Ele é poderoso, Ele é bom, e a sua misericórdia para sempre. Seja adorado, Pai, seja adorado, tem liberdade, Espírito Santo, tem liberdade para trabalhar, tem liberdade, Pai, tem liberdade, Senhor, tem liberdade, Senhor, para operar, e tem liberdade, Senhor. Alguém está crendo nessa noite, alguém está recebendo nessa noite, alguém, meu Pai, aleluia, está assistindo nessa noite. Alguém está se esvaziando, Pai. Alguém está, aleluia, se permitindo que o seu odre seja renovado. Porque o odre velho não tem como receber o novo. Não tem como receber o novo. O odre velho não tem como receber. Deixa ele mudar o odre. Deixa ele renovar o odre. Deixa ele desemborcar o odre. Deixa ele encher essa noite.
noite. Deixa Ele tirar o velho. Deixa Ele tirar, aleluia, aquilo que não pertence, que aleluia, agrada a Ele. Deixa Ele tirar tudo aquilo que abomina, que é abominável, Senhor. Deixa Ele tirar nessa noite. Ele tem algo grande para a tua vida. Ele tem melhor, é maior. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Ele é poderoso, não foi em vão, tu não veio aqui em vão, nada em vão, Senhor. Nada em vão, Senhor, Ele é poderoso. Ele te abraça nessa noite. Ele te recebe como filho. Ele te recebe como filho. Ele te recebe e te abraça nessa noite. Recebe o abraço do Senhor. Recebe o abraço, assim como eu já recebi esse abraço muitas vezes. Quando eu precisei, quando eu me refugiei nele, quando eu confiei nele, quando ele, aleluia, me aproximei, me diminuindo, aleluia, me esvaziando, aleluia, recebe nessa noite, recebe nessa noite, tu vai precisar, recebe nessa noite, porque tu vais precisar, preparar a sua interesse. Eu te digo nessa noite que tu vai precisar, não conhece o futuro, tu vai precisar, aleluia, desse abraço, desse afago, desse consolo, dessa fortaleza, Ele é poderoso. Deixa Ele te abraçar nessa noite, deixa Ele te envolver nessa noite, deixa Ele te envolver com o seu amor, deixa Ele te envolver, deixa Ele renovar, deixa Ele operar, deixa Ele despertar o dom, deixa Ele despertar o dom. Ele é poderoso. Deixa Ele tirar. Ei, aleluia. Deixa Ele te conferir esse ambiente. Deixa Ele tirar, aleluia. Deixa Ele tirar, aleluia, do teu entendimento. Ele disse nessa noite, Ele fala em Provérbios. Não te apoia no teu entendimento. Não te apoia no teu entendimento. Aleluia, busca o Senhor, recebe nessa noite. Recebe nessa noite da parte de teu Deus. O discernimento e entendimento. Aleluia, a fortaleza. Recebe teu refúgio. Ele é a fortaleza. Ele é onipotente. Ele é poderoso. Ele quer que tu descanse nessa noite. Receba nessa noite descanso do teu Pai, do teu papai, ó Pai. Recebe nessa noite. Recebe nessa noite fortalecimento. Recebe aquilo que tu precisa. Ele quer somente te curar no exterior. Ele quer curar tua alma. Ele quer te dar alegria. Ele quer te operar. Ele quer operar através da tua vida. Em ti, através de ti, Ele quer operar. Obras maiores nós faremos se nós crermos nele. Do nosso interior flui um rio de águas vivas. Ele te chama nessa noite para receber rio de águas vivas, para receber esse rio, águas vivas, a qual Ele deu, Ele ofereceu nessa samaritana. Ela pediu para Ele a água. Ela recebeu a água, por isso ela saiu ali, aleluia, proclamou, anunciando, falando do Messias, falando do profeta que revelou toda a sua vida. Ele é poderoso, aleluia. Recebe nessa noite. Senhor, traz a memória de quando tu andava, aleluia, até mesmo descalço. Turibanaço, bota brilho. Turibanaço, te pergunto nessa noite, te faltou alguma coisa? Te faltou um sustento? Te faltou, aleluia, livramento? Te faltou, aleluia, a vida dele? Esse fogo da tia dele? Por isso que tu canta, aleluia, louvor. O meu fogo é a tua vida, aleluia. O teu fogo é a minha vida. Por isso que tu gosta de cantar e louvar Ele, porque Ele é, aleluia, a vida. Ele é, aleluia, o teu fôlego, aleluia. Adora Ele nessa noite, exalta, busca Ele com teu coração, busca o Senhor, se inclina para Ele, te humilha diante dEle, diante do Senhor dos exércitos, declarou Isaac e Jacó, aleluia, reconhece que tu que é o problema, que tu és o problema, que tu és o problema. Peça para Ele nessa noite, peça, clama, peça perdão, peça misericórdia, peça para Ele, Ele quer continuar te
fortalecendo, gerando em ti, aleluia, compromisso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o mesmo, Ele é poderoso, aleluia, aleluia. Devemos que, aleluia, reconhecer. Saúl foi o que reconheceu, Saúl foi o que reconheceu, aleluia, que desobedeceu a lei, aleluia, o mandamento do Senhor. Mas mesmo assim, aleluia, ele não voltou para receber o novo, não se inclinou, não, aleluia, se prostrou, não, aleluia, voltou para obedecer. Aleluia, continua a mesmice, continua com orgulho, soberba, inveja. O Senhor te chama nessa noite, Ele te chama nessa noite que o maior e o melhor para a tua vida. Faça como Davi, aleluia, que ele pediu para o Senhor não retirar o Espírito, não retirar, aleluia, e criar, gerar ele mais e mais um coração puro, aleluia, contrito, um coração, aleluia, aleluia, peça para ele nessa noite, esse coração o Senhor não rejeita, peça para ele descer teu coração, peça para ele gerar o coração, aleluia, segundo o coração dele, peça para ele nessa noite, ele está te dando oportunidade, ele está te dando, aleluia, ele é o Deus de oportunidade, é o Deus que surpreende, é o Deus que nos surpreende, ele é fiel, ele é bom, e a sua misericórdia para sempre. Obrigado, Senhor, por essa noite. Eu creio que não é cantamento, Senhor. Não há, Pai. Pode bater tambor. Pode preparar, aleluia, já. Pode, meu Pai, fazer a encruzilhada, matavice, cemitério. Pode, você pode botar a mão na boca do sapo. Pode, meu Pai, aleluia, meu Deus. Aleluia, Senhor, fazer, meu Pai, obras, Pai, meu Deus, aleluia, contra, meu Pai, alguém, contra, meu Pai, a igreja, contra, Senhor, as pessoas, contra o ser humano, mas aquele que tem a marca da promessa, aquele que é escolhido, aquele, meu Pai, que Senhor, Deus guarda, protege, aquele que Senhor brinda, aquele que Senhor, meu Pai, aleluia, tem uma aliança, porque a aliança do Senhor é inquebrável. O governo dele, o reino dele, não terá fim, diz o Senhor. Ele é o mesmo, poderoso. Aleluia. Ele vem a nossa palavra para se cumprir. Você é escolhido do Senhor. Pode morar perto de macumbeira, pode morar, aleluia. Mas não pega, não te destrói, porque tu és escolhido do Senhor. Aleluia, o povo escolhido, o Senhor protege, o Senhor guarda. Mas faz para que vai se converter pela tua presença, porque o Senhor te escolheu, não veio a tua mãe. Ele te escolheu, Ele vai testificar, vai te, aleluia, te revelar mais e mais. Ele vai te atrair de maneira poderosa. Ele é poderoso, aleluia. Não te fala mais ou menos essa noite. Não te apoia no teu entendimento, nem nos teus recursos, nem naquele que tu tem, nem na tua força. Ele te apoia no Senhor. Busca o Senhor com todo o teu coração. Essa é a vontade da tua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua presença, Pai gloriosa. Obrigado pela tua proteção, Pai divina. Continue, Pai, conosco. Continue com a minha família, com a minha parentela. Continue com a família, Pai, de cada irmão que está aqui, Senhor. Aleluia, meu Deus, apresentando, Pai. Meu Deus, apresenta, Senhor, Deus poderoso, Pai. Oh, Senhor, aleluia. Deus é um Deus que se apresenta, Pai. Deus é um Deus, meu Pai, aleluia. Meu Deus fiel. Deus é um Deus, Pai, que se manifesta. A manifestação de Deus, aleluia, está sobre a tua vida, creia. Assim que eu estou, assim que você está. Porque você está respirando de pé. É por causa dele. É por causa dele. É por causa da misericórdia dele. É por causa da misericórdia dele. Ah, se não fosse o Senhor, sempre foi Deus na tua vida. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Sempre foi Ele. Sempre foi Ele. Sempre foi Deus. Sempre será. Deus, aleluia. Deus, aleluia, uma aliança. Uma aliança inquebrável. Ei, aleluia. Alguém da minha família, antes de partir, aleluia, firmou uma aliança, confessou Jesus com muito suficiente para salvar sua alma. Por isso que essa aliança está de pé.
Aleluia, Ele é fiel e vai se cumprir na vida dos filhos dela, na vida das filhas dela, da parentela, família, mulheres parentelas. Deus vai alcançar essa vida de misericórdia, porque Ele é fiel, é Deus. Aleluia! Se apresentamos, Pai, nessa noite, Deus Todo-Poderoso, mais e mais, Senhor, a nossa família, mulheres parentela, onde tiver, Pai, vai guardando, vai brindando. Ô Senhor, os que saíram, traz segurança, Pai. Vai, meu Deus, aleluia, com o teu poder, Senhor, repreendendo, Pai, queimando, destronando, destruindo, todas as armas do diabo, Senhor, vai desfazendo essa noite, para esconder o teu de Deus. Vai destruir as obras do diabo, vai queimando, meu Pai, nessa noite, vai desfazendo, Pai, em nome de Jesus, vai queimando toda a seta da peste, da praga, toda a flecha, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, aleluia, todo dardo inflamado maligno, toda a seta que tem lançado sobre esse homem, Pai, dor de cabeça, Pai, opressão, força maligna, vai queimando, Pai, quando ele entrar naquele lugar, pisar, Pai, naquele lugar, que a tua presença é com ele, te revela, te manifesta naquele lugar, Pai. Mostra, Pai, que tu és Deus soberano, Pai, que está confirmando nesta noite, que tu és um Deus de aliança, Pai. Deus vai operando, Pai, vai operando para a tua glória, Senhor. Tu és o mesmo, Senhor, que entrou, Pai. Meu Deus, naquele cemitério, Pai, quando aquele homem estava manejando os demônios, Pai. Meu Deus, eles se curvaram, se prostraram. Meu Deus, Ele é poderoso, Senhor. Se Ele quer nessa noite, a tua presença, Pai, vai estar entrando naquele lugar. Durante a sua inteira, porque a palavra diz que aquele que quer ver a tua glória, se Ele quer, Ele verá, Pai. Meu Deus, a limpeza que você vai estar fazendo, tu és o mesmo, Pai. Você pode dar basta hoje, pode, aleluia, eu creio em nome de Jesus, cair por terra, pode ter falência no trabalho, pode ter falência, aleluia, a maldição hereditária. Ele é poderoso, porque já se fez maldição por nós. Ele conquistou na cruz do Calvário a nossa vitória, a nossa liberdade, aleluia. Eu creio em nome de Jesus, aleluia. Cristo é a liberdade, aonde está o Espírito da liberdade, profetiza que o Espírito Santo, aleluia, estará, aleluia, no teu ambiente, na tua casa, aonde está o Espírito dessa liberdade, a liberdade, profetiza, a liberdade, tem liberdade para trabalhar o Espírito Santo, tem liberdade para trabalhar a nossa família, familiar e parentela, vai trabalhando, Pai, vai entrando no Senhor dessa mulher, vai entrando, Pai, nesse homem, vai operando, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, Pai, a minha gratidão nessa noite. Obrigado, Deus, por esta palavra. Continue conosco, Pai, nessa noite. Continua cercando nossa vida, nossa casa. Continua cercando, Pai, a igreja do Senhor. Continua, Pai, cercando, Senhor, aleluia, a ovelha perdida, Senhor de Israel. Vai alcançando, vai atraindo, Senhor. Pai, eis aqui, Senhor, a resposta. Eis aqui a tua resposta, Pai, porque nós temos apresentado, Senhor, temos, meu Pai, aleluia, intercedido. Tu és um Deus soberano, Pai, um Deus que confirma, um Deus, Pai, aleluia, que confirma, Senhor, que honra a oração, que honra a intercessão, que honra propósito, projeto, objetivos. Oh, Senhor, Tu és o mesmo, um Deus de mistério, um Deus, aleluia, que tem um plano na nossa vida, um Deus de projeto, um Deus de obras completas. Eu creio que vai se cumprir as tuas obras na nossa vida. E você que crê, diga amém. Bem forte para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, passando o pastor. Nós estamos abençoando essa noite mais e mais, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, amém? Aleluia. Avisar os irmãos que domingo nós estamos aqui. Se nós for arrebatados, vou lá no céu. Mas se estiver ainda aqui na terra, nós, domingo nós estamos aqui para, aleluia, para cultuar os irmãos, adorar Jesus, glorificar Ele, cultuar Jesus com os irmãos. Amém? Agora levanta a tua mão para cima, receba a bênção maior, a bênção do Pai eterno, a bênção de Jesus, a bênção do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e
que ao som do Espírito de Deus esteja sobre a igreja do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém? Aplauda Jesus. E domingo estamos aqui no culto de ensinamento da palavra do Senhor. Aleluia. Boa noite na presença do Senhor. Bom poder, tenha uma noite abençoada toda, tranquilo dos justos. Glória a Deus. Amém. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sana todas as feridas, ensina a santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade. Amar somente a ti, porque o Senhor é o bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, quero amar somente a ti, quero amar faz um milagre em mim. Mas mesmo assim, amor,
país ali.